Olá, estamos aqui para mais uma aula e hoje eu vou falar sobre os alimentos que mais inflamam você. Para quem não me conhece, para quem está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou a Patrícia Figueiredo, eu sou health coach, coach de vida saudável e também sou paciente oncológica. Eu fui diagnosticada com câncer de mama infiltrante grau 3, isso foi lá em 2014. Desde então, eu criei um blog que se chama Das Coisas que Tenho Aprendido e depois eu me especializei e hoje eu ajudo profissionalmente pessoas que foram diagnosticados com câncer a enfrentar o diagnóstico com mais otimismo, com mais autoconfiança e principalmente a transformar esse desafio em um ponto de partida para uma vida mais equilibrada e feliz. E eu faço isso através dos meus atendimentos individuais, dos meus programas de acompanhamento. E hoje, as pessoas que me seguem me perguntam muito sobre alimentação e eu decidi fazer uma aula especificamente sobre os alimentos que mais inflamam o nosso organismo. A princípio, essa aula seria exclusiva para o meu grupo, exclusivo lá no Facebook da minha alimentação anti-câncer. E foram, inclusive, elas que escolheram esse tema de aula, mas como essa vai ser provavelmente a última aula que eu vou dar esse ano, e muitas pessoas que estão em tratamento pedem a minha ajuda por não saber o que podem, o que não podem comer, né, durante esse período, e eu sei o quanto isso pode fazer diferença em todo o tratamento, na nossa saúde, para que a gente não tenha tantos efeitos colaterais. Eu decidi abrir essa aula para todo mundo que me segue. Quando eu fui diagnosticado, o câncer que eu tive estava localmente avançado, então eu fiz um tratamento bem longo. Foram 13 meses de tratamento, eu fiz 16 ciclos de quimioterapia, mais ou menos uns 8 meses. Eu fiz radioterapia, eu fiz 2 cirurgias, né, mastectomia com reconstrução. Graças a Deus eu passei por todo o tratamento com qualidade de vida, eu tive pouquíssimos efeitos colaterais e os efeitos que eu tive foram bem fraquinhos. E eu tenho certeza que eu tive esse resultado tão satisfatório devido à minha alimentação. E durante todo o meu tratamento eu tive o privilégio de ter sido acompanhada por uma nutricionista especializada em paciente oncológico, que é totalmente diferente de uma nutricionista comum. Isso, para mim, foi realmente um privilégio, foi um dos melhores investimentos que eu fiz para ajudar no meu processo de cura. Então, pela minha experiência de vida, pelo que eu vejo com os meus clientes, com as pessoas que eu acompanho bem de pertinho, eu realmente acredito que os alimentos têm o poder de prevenir e de curar, e que sim, a nossa jornada de cura também acontece na cozinha. Eu falo tudo isso porque, infelizmente, a gente vê, né, que a maioria dos médicos não dão valor à alimentação que ela deveria ter. A gente escuta, né? Graças a Deus, eu não escutei do meu oncologista. Quando eu estava em tratamento, eu perguntei para ele se faria diferença, né, a alimentação, e ele falou que sim, faz toda a diferença, e me recomendou essa nutricionista. Mas a gente ouve pessoas falando, que entram em contato comigo e falam: Paty, meu médico falou que pode comer de tudo. Graças a Deus essa mentalidade está mudando e hoje a gente vê que tem inúmeras pesquisas científicas que já afirmaram que apenas 15% dos cânceres, dos diagnósticos, são de origem hereditária. E, portanto, os outros 85%, em torno disso, tem muito a ver, aliás, é resultado do estilo de vida. E aí a gente pode falar de sedentarismo, tabagismo, álcool, má alimentação, entre outros. Um terço dos cânceres poderiam ter sido evitados, isso segundo
é uma instituição chamada Cancer Research UK, e tem vários outros estudos, enfim, cada vez mais, graças a Deus, as pessoas, inclusive os profissionais da área da saúde, estão se conscientizando da importância da alimentação para a nossa saúde. Eu costumo falar que um carro, né, se a gente coloca uma gasolina de má qualidade no carro, uma gasolina adulterada, aquele carro vai engasgar, vai dar problema, vai ficar morrendo. E a alimentação é o combustível do nosso corpo. Então, a qualidade do que nós comemos vai fazer toda a diferença no funcionamento de todo o nosso organismo. Então, é muito importante a gente saber o que a gente deve e o que a gente não deve colocar no nosso prato daqui para frente. Por isso, hoje a gente vai falar sobre os 10 alimentos que mais inflamam você. E eu vou focar nos alimentos que cada um de vocês que estão assistindo essa aula precisam tirar da sua dieta, eliminar da vida, ou quem não conseguir eliminar, pelo menos reduzir ao máximo, para colaborar com o seu processo de cura, para ajudar o seu corpo a desinflamar, desintoxicar o seu organismo, e tudo isso vai ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico, né? E, obviamente, colaborar com o seu processo de cura, ou até mesmo quem já terminou o tratamento, ou quem nunca teve câncer. Tudo que eu vou falar hoje não é só para paciente oncológico, é para todo mundo que deseja recuperar ou manter a sua saúde, certo? E quem ficar comigo até o final vai receber de presente o resumo dessa aula, tá? Então, fica comigo, porque independente de você ser paciente oncológico ou não, você vai entender por que a inflamação crônica está relacionada ao câncer e várias outras doenças degenerativas. Eu também vou te contar quais os sinais que o seu corpo está te dando de que ele está muito inflamado. Como é que você pode desinflamar o teu corpo e de forma natural. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a inflamação aguda e crônica. O que é inflamação? A inflamação é uma resposta imune natural e útil do seu corpo para danos nos tecidos. Eu vou dar um exemplo. Se você cai de bicicleta e rala o seu joelho, o machucado incha, fica vermelho. O que acontece? Ele inflama. Esses são sinais de que o seu sistema imunológico está ali trabalhando naquela área, enviando glóbulos brancos para aquele local da lesão para o seu joelho sarar. Então, nessa situação, a inflamação é nossa amiga, porque é exatamente isso que o nosso corpo precisa para ele se restabelecer, para ele se curar. E é isso que acontece quando a gente se machuca, tá? Então, essa inflamação faz parte do processo de cura. Então, é uma inflamação saudável, digamos assim, porque é uma resposta imunológica para um machucado que a gente tem, é o corpo trabalhando para a gente se curar. No entanto, a gente tem um outro tipo de inflamação que é silenciosa, que vai ocorrendo no teu corpo sem que você perceba, e o que você come, o que você sente, ansiedade, estresse, toxinas ambientais, né, agrotóxico, poluição, fumo, bebida alcoólica, um estilo de vida muito sedentário, tudo isso é responsável por criar uma inflamação no seu corpo. Só que essa não é uma inflamação de quando a gente rala o joelho e vê, é uma inflamação que o seu corpo, ela é silenciosa e ela vai aumentando. Se você nem percebe. E aí, quando o seu corpo atinge uma sobrecarga inflamatória muito alta, quando ele está sobrecarregado, o seu sistema imunológico, ele fica confuso.
ele fica sobrecarregado e ele acaba, por muitas vezes, até mesmo destruindo células saudáveis. É o caso de doenças autoimunes. Tem muita doença autoimune que é consequência de um corpo cronicamente inflamado, extremamente inflamado. Então, nessa situação, a inflamação é prejudicial. Acontece, o nosso sistema imunológico ele está tão sobrecarregado, tão ocupado, tentando combater os hormônios de estresse no nosso corpo, a inflamação no nosso corpo, que ele é incapaz de identificar células com defeitos no código genético e eliminá-las. E essas células com defeito no código genético são as células que dão origem ao câncer. Porque o que acontece, a gente fabrica, o nosso corpo, trilhões de células diariamente. E no meio desse processo é muito natural que uma ou outra célula nasça com defeito de fabricação. Só que Deus é perfeito e ele criou o nosso corpo com perfeição. Então, o nosso corpo, ele tem total condições de eliminar essas células com defeitinho. E quem faz isso é o nosso sistema imunológico. O que acontece é que, se por alguma razão nosso sistema imunológico está ocupado fazendo outra coisa, ele não consegue enxergar essas células e aí elas começam a se multiplicar indiscriminadamente, porque uma célula cancerosa é uma célula que tem um defeito no código genético, que se recusa a morrer, ela é egoísta, ela vai se multiplicando, não morre, e é daí que nasce o tumor. E se o sistema imunológico está enfraquecido, se o sistema imunológico está sobrecarregado, ou ele não enxerga, ou ele nem consegue mais dar conta dessas células que vão, são as células rebeldes, né, que vão se multiplicando indiscriminadamente. Então, é por isso que para nós, para todos que desejam se manter saudável, é fundamental a gente desintoxicar o nosso organismo e é fundamental a gente desinflamar o nosso organismo. O que causa essa inflamação crônica? Má alimentação, né? Porque, infelizmente ou felizmente, dependendo da forma como você se alimenta, nós somos o que nós comemos, né? As pessoas antigas, minha avó dizia, o peixe morre pela boca, e é verdade. Então, a má alimentação causa inflamação no nosso corpo, problemas de saúde intestinal, é um sinal, né, de que o seu corpo está inflamado, ou seja, se você tem prisão de ventre, lógico, gente, quem está assistindo essa aula, se está em tratamento, Paty, desde que eu comecei a químio, eu tenho prisão de ventre. Tá tudo bem, isso é um efeito colateral da quimioterapia. Mas se você já terminou o tratamento, ou se você não é paciente oncológico e tem esse problema, isso é um sinal de que o seu corpo pode estar, sim, inflamado. Então, assim, gente, o câncer no colo, né, no cólon e reto, né, o câncer de intestino é a segunda doença mais diagnosticada nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil é o segundo câncer mais incidente entre as mulheres. O câncer de intestino, cólon, reto, só perde para o câncer de mama, para vocês verem o quanto é importante a gente focar e mudar a nossa alimentação, né? Porque o câncer no intestino é um câncer que está intimamente relacionado a sensibilidades alimentares, a hábito alimentar, condições inflamatórias crônicas. Tem um livro muito interessante chamado Cérebro Desconhecido. Ele foi escrito por um médico, Dr. Helion Póvoa,
E quando eu li esse livro, eu fiquei muito surpresa, foi muito novidade para mim saber o quanto o intestino é importante para a saúde do nosso corpo. Vocês sabiam que existem milhões de neurônios dentro do tubo digestivo, no nosso tubo digestivo? Se você acha que eu estou falando besteira, depois que acabar essa aula, procura se informar sobre esse assunto. O nosso intestino tem neurônio. E é por isso que o nome desse livro é O Cérebro Desconhecido. Então, o nosso intestino tem neurônios. Segundo esse livro, o nosso intestino tem memória emocional. Olha que interessante. Quem nunca ouviu a expressão, né? Fulano está enfesado. Ou, ciclano está se borrando de medo. Então, a gente precisa entender que o intestino ele possui a função de regulação, não é só para o intestino não é só para fazer a nossa digestão e a absorção dos alimentos, não, ele possui função de regulação de todas as glândulas do corpo, tá? E ele é a base para a nossa imunidade. Olha o quanto é importante. Então, se o seu intestino não está funcionando bem, muito provavelmente o seu sistema imunológico também não está 100%. Estresse também é um fator de risco, né? É algo que causa, se você é muito ansiosa, se você está muito estressada e vive dessa forma há muito tempo, isso pode ser um sinal de que seu corpo está inflamado, isso é um fator de risco, um estilo de vida sedentário, tudo isso a gente precisa realmente olhar com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente possa desinflamar e desintoxicar o nosso organismo. Então, agora eu vou falar sobre os 10 alimentos que mais inflamam você, os alimentos que você precisa retirar da tua dieta. Bom, número 1 da fila, os derivados de farinha branca, né? Farinha de trigo. Farinha de trigo, açúcar, a gente precisa eliminar da nossa dieta, tá? Eu poderia citar vários livros, né? Vou citar um somente, quem tiver interesse e curiosidade para ler, se chama Barriga de Trigo, também foi escrito por um médico. Quando eu li aquele livro, eu fiquei chocada. Inclusive, o trigo é mais viciante que o açúcar, né? Eles ativam uma área do nosso cérebro do prazer, que é a mesma área que um viciado em cocaína sente, né? A mesma área do prazer e do vício. Então, a gente precisa realmente entender que farinha de trigo é inflamatório, açúcar é inflamatório, os amidos se tornam açúcar rapidamente e por isso que aumenta a glicose do nosso sangue tão rápido. Então, quando o açúcar do nosso sangue atinge esses picos, a gente acaba tendo um processo inflamatório. Isso não é saudável de forma alguma. E aí você pode estar se perguntando, Paty, mas então o que é que eu como? Gente, é só substituir, tá? Então, por exemplo, no lugar, produtos que tenham farinha branca, bolo, você pode substituir. No meu blog tem várias receitas, né, nos meus livros da minha alimentação anti-câncer, de bolo, de pães com farinha de amêndoas, de amando, farinha de quinoa, de berinjela, várias outras farinhas de baixo índice glicêmico para substituir o trigo. Da mesma forma, o açúcar, você pode substituir o açúcar refinado por açúcar de coco, estévia, eritritol, xilitol, que são açúcares
de baixo índice glicêmico, mais saudáveis para o nosso corpo, menos inflamatórios. Segundo, batata frita. Gente, batata já tem um alto índice glicêmico, né? O ideal seria a gente substituir por aipim, por batata doce. Mas tá, o dia que você decidir, o problema da batata, além dela ter um alto índice glicêmico, é um carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, se torna açúcar rápido no nosso sangue. O problema é fritar esse alimento no óleo em temperatura extremamente alta. Então, isso, aquela batata crocante, ela tem acrilamida, e essa é uma substância que provoca inflamação. O ideal é não comer ou, pelo menos, fazer no forno, né? Não fritar, não fazer essa fritura. Terceiro alimento você deveria eliminar da tua vida para você desintoxicar o seu organismo, desinflamar, né, seu corpo, são salsichas, linguiças grelhadas, né, embutidos em geral. Gente, isso já está comprovado que esses alimentos contêm nitratos, e nitrato é um químico cancerígeno e, sim, causa inflamação. O ideal é a gente realmente tirar esses alimentos, né? Linguiça, salsicha, embutido. Se for frito, então pior ainda, tirar isso do nosso prato, ok? Quinto alimento, pipoca de micro-ondas. Gente, eu nem tenho mais micro-ondas na minha casa, tá? O micro-ondas não é nem que, ai, Paty, mas será que causa câncer? Não é essa a questão. A forma como o micro-ondas aquece os alimentos não é saudável, tá? Ele muda a estrutura do alimento. Então, eu não tenho. E a pipoca, assim, o problema da pipoca é que o milho de hoje é um milho transgênico, então ele foi mudado, né? Mas a gente encontra, eu adoro pipoca, a gente encontra milho orgânico em casas de produtos naturais, e você pode fazer uma pipoca com óleo de coco, né? Tá tudo bem, na manteiga, de preferência manteiga ghee. Agora, pipoca no micro-ondas está associada àquele aroma artificial da pipoca. Tudo isso contém óleos hidrogenados, que é altamente processado. Enfim, é inflamatório. Então, isso não te pertence mais. O sexto alimentos na verdade, são alimentos, né, que você deveria eliminar da sua dieta, são os alimentos que contêm gordura trans. A gordura trans é uma gordura criada em laboratório. Então, é uma gordura que não tem, o nosso corpo ele não consegue metabolizar. Tá? Então, assim, praticamente todos os produtos industrializados, biscoito, salgadinho, bolo, tudo que é industrializado tem gordura trans, que é altamente inflamatória, o nosso corpo não consegue metabolizar. Nessa listinha aí vamos colocar a margarina, que é um veneno, tá? E esses aditivos que vêm nesses produtos, corante, conservante, intensificador de sabor. Então, assim, infelizmente, quase todos os produtos industrializados têm esses ingredientes. Então, eu acho que a gente tem que adotar para a nossa vida a máxima de comer mais da terra e comer menos o que vem da caixa. Então, tentar comer mais fruta, verdura, legume, mais alimentos vivos e reduzir ao máximo tudo que vem em caixinha, na lata, tudo isso tem conservante, tá? Sétimo alimento, carne vermelha. Gente, espera aí que eu vou fazer um parênteses,
tá? Você não precisa abandonar totalmente o consumo da carne vermelha. Eu como carne vermelha até hoje. Lógico que eu não como todos os dias. Uma, duas vezes na semana, no máximo, tá? Assim, sim, é verdade, carne vermelha causa inflamação, mas eu me lembro quando eu estava fazendo quimioterapia, eu queria virar vegetariana e a minha nutricionista não permitiu, porque por conta da quimio, a gente tende a ficar anêmico e eu fiquei mesmo comendo carne. Então, assim, se você quer parar, se você já é vegetariano, ok, mas se você quer parar de comer carne, você está em tratamento, busque um acompanhamento nutricional, porque faz diferença sim, especialmente para quem está fazendo tratamento. Então, eu decidi adotar uma dieta alcalina, né? A minha alimentação anti-câncer é uma alimentação onde eu diria que 75% do meu prato é alcalino e 15% é ácido, ou até menos, vai. Mas, por exemplo, se eu como carne, eu posso comer um pouco de arroz integral, um pouquinho de feijão, muita salada, muita verdura e eu posso comer um pedaço de carne. Agora, assim, o que eu como mais? Por exemplo, o frango. O problema do frango é que possui muito hormônio. Se a gente for pensar, a gente nem come, não come carne nenhuma, né? Peixe seria o menos pior, embora a gente saiba que hoje em dia, infelizmente, os oceanos estão aí super poluídos, com mercúrio, enfim. Então, peixe, o ideal são os peixes menores, né? Sardinha é um peixe que tem muito ômega 3, enfim. Peixes menores, anchova, xerelete, tem um monte, né? Enfim, peixe é a melhor opção, frango de preferência orgânico ou caipira. Quem pode criar sua própria galinha no quintal, melhor ainda, ou se tem lugar que possa consumir assim, né? E carne tentar evitar. Tem a carne da marca Corim, né? Mas é muito caro, quem tem condições, ótimo. E comer com parcimônia. Eu acho que esse é o segredo do equilíbrio da saúde, né? Oitavo alimento que você deve eliminar da sua dieta são as frituras em geral. Se você não conseguir eliminar, porque eu sei que é difícil, pelo menos reduzir ao máximo. Gente, óleos vegetais como girassol, milho, óleo de soja, isso tudo é inflamatório, né? Inclusive causa risco de doenças crônicas, não é só o câncer, doenças cardíacas, né? Se você tiver que fazer algum tipo de fritura, o ideal é o óleo de coco, por exemplo, a manteiga ghee, né? Enfim, também dá para a gente viver sem fritura, né, gente? Vamos usar mais o forno, a nossa saúde agradece. Bom, nono alimento que você deveria, ou grupo, né, que você deveria retirar da sua dieta são os adoçantes sintéticos. Açucrinha, Docil, Fin, Zero Cal, gente, tudo isso, sacarina, aspartame, ciclamato de sódio. Olha, tem várias pesquisas que relacionam o uso dessas substâncias a muitos problemas graves de saúde, não é só câncer, não, tá? Alzheimer, Parkinson, problemas na tiroide. No lugar desses adoçantes, usa adoçante natural, açúcar de coco, o mel de agave, que é um mel retirado de uma plantinha, de um cacto, você encontra em lojas de produtos naturais, estévia, que é um adoçante, inclusive recomendável para quem é diabético. E a melhor forma, a forma mais natural, a forma mais saudável de você adoçar é com
A própria fruta, o açúcar da fruta, a frutose é um açúcar saudável, né? Deus faz tudo perfeito e quando ele criou a fruta doce, gostosa, né? A fruta com a fibra, com tudo isso, sinal de que isso a gente pode comer e é saudável, tá? Bom, décimo grupo de alimentos, né, que você deve eliminar ou pelo menos reduzir ao máximo da sua dieta são os produtos lácteos. Então, assim, queijo, leite, sorvete são inflamatórios, tá? E o pior, o leite hoje, gente, eu tomava leite todos os dias da minha vida. Hoje em dia tá aqui, ó, eu tomo chá, a gente se acostuma a tudo nessa vida. Então, assim, o problema é que a vaca, o leite da vaca foi feito para o bezerro. Primeiro, não foi feito para nós, que somos humanos. Então, foi feito para um bezerro crescer. Então, esse leite, ele tem muito hormônio. E quem já teve ou tem um câncer que é hormônio dependente, se alimenta um veneno. Então, não é recomendável a gente estar tomando leite, né? Porque, infelizmente, além disso, a indústria alimentícia, para produzir ainda mais, né, eles injetam hormônio, uma série de antibióticos na vaquinha, a vaca fica com aquela teta enorme para poder produzir mais leite. Então, esse hormônio vai para o leite que a gente vai tomar, né? E, gente, não adianta, mas leite em pó, leite desnatado, semi-desnatado, é leite. O que eu faço então para substituir, Paty? Tomar chá, sucos naturais ou leites vegetais, né? A gente, lá no meu blog, tem uma série tem acho que umas 2 receitas de leite vegetal. Você pode fazer na sua própria casa, leite de coco, leite de amêndoas, né? Nos meus livros digitais da minha alimentação de câncer, tem vários, tem uns 7 ou 8 leites que você pode fazer a partir de alimentos, dos vegetais, né? Daí o nome. Bom, esses são os alimentos que realmente vocês deveriam retirar da alimentação de vocês, né? E no lugar disso, estimular a comer muita verdura, muito legume, peixe, fruta. E essa é a base realmente da alimentação alcalina, ou agora está na moda, né? O plant-based, plant-based, que é nada mais do que tudo isso que eu estou falando para vocês, que é comer comida de verdade, né? A comida que os nossos avós, os nossos bisavós comiam, se alimentavam. Certamente eles eram muito mais saudáveis que nós, então eu acho que a gente precisa retomar esse tipo de alimentação. Eu acredito de verdade que os alimentos têm poder de prevenir e de curar. Eu vejo isso na prática. E para compartilhar tudo que eu vivenciei, tudo que eu tenho aprendido desde 2014, com as minhas nutricionistas, com a minha experiência de vida, eu criei a minha alimentação anti-câncer, que é uma coleção de livros digitais com mais de 420 receitas, tem muito conteúdo, dicas de alimentação, sugestão de cardápio. O que você vai descobrir em cada livro dessa coleção? No primeiro livro, Alimentos Alcalinos, eu explico por que a dieta alcalina funciona, essa dieta que eu faço, quais são os benefícios para a sua saúde, quais são os alimentos mais poderosos, os alimentos que mais inflamam o seu organismo. Eu falo ainda mais detalhadamente do que essa aula, e quais os alimentos que você precisa evitar
Sem falar que nesse livro eu trago para você uma sugestão de cardápio semanal para você. Às vezes as pessoas ficam perdidas. Paty, que dia eu como o quê? Como é que eu faço? Então tem lá uma sugestão de cardápio semanal para você. No segundo livro da alimentação, Sucos Funcionais, eu falo sobre os sucos, por que os sucos são aliados na manutenção da nossa saúde, quais os benefícios de cada suco funcional, as melhores frutas e verduras para você consumir nos seus sucos. Eu dou dicas de preparo para você deixar seus sucos ainda mais saudáveis. E eu compartilho mais de 100 receitas de sucos funcionais, que é para você fortalecer o seu sistema imunológico, ter mais saúde e energia. No terceiro livro da coleção, Sobremesas Saudáveis, eu falo sobre como diminuir o consumo de açúcar, substituindo por alternativas que não provocam pico de insulina e glicemia. Então, eu mergulho ainda mais no que a gente conversou nessa aula. Eu falo sobre quais as farinhas funcionais que você pode usar para substituir a farinha de trigo, como é que você pode fazer leite vegetais em substituição ao leite da vaca. Eu dou dicas importantes de preparo, né? E eu compartilho mais de 60 receitas, que são, gente, eu sou um formigão, então eu adoro doce. Então são minhas receitas favoritas de bolo, de torta, cupcake, que você pode comer sem medo, sem culpa, porque você vai estar comendo um alimento saudável. No quarto livro da coleção, Saladas Alcalinizantes, eu trago ali mais de 50 receitas de saladas fáceis, gostosas, para a gente não ficar só na salada de alface com tomate. Né? Então, eu ensino você a preparar mais de 20 molhos, né, caseiros, saudável, que isso incrementa a salada. Senão a gente enjoa, né? Eu gosto de comer salada, eu como praticamente todos os dias. Então, além disso, eu dou dicas práticas sobre como você pode lavar, armazenar corretamente as suas hortaliças para que elas durem mais. Como é que você pode fazer para tirar o agrotóxico desses alimentos? Porque, infelizmente, nem sempre dá para a gente comprar tudo orgânico. É muito caro e, às vezes, a gente não encontra, né? Então, é importante a gente saber como retirar o agrotóxico desses alimentos. No quinto livro, Sopas e Caldos Nutritivos, eu falo sobre quais as opções de óleos mais saudáveis para você refogar, para você cozinhar, né? E sem que eles percam o valor nutritivo. Como é que você pode preparar os seus temperos? Como é que você pode fazer uma massa de tomate caseira? Creme de leite em casa, justamente para você fugir das versões industrializadas que tem conservante, tem aditivo, gordura trans, uma série de produtos químicos inflamatórios, né? Eu também te ensino como fazer pães sem glúten, sem lactose, né? Para você acompanhar a sopa, né? Uma sopinha com pão é tudo de bom. Você vai ter também detalhes sobre os benefícios que o consumo de cada legume, sopa de cenoura. Por que é bom você consumir cenoura? Você vai saber os benefícios que cada legume, cada verdura traz para a saúde de quem consome. No sexto livro da coleção, Café da Manhã e Lanches da Tarde, eu te ensino a fazer a manteiga ghee, a manteiga clarificada, que você pode comprar pronta, mas é muito caro. Então, você compra a manteiga comum no supermercado e lá tem a receita para você transformar ela na manteiga ghee, a manteiga clarificada, que é a manteiga sem a gordura do leite. Eu também falo sobre quais os melhores chás anti-câncer para inibir moléculas inflamatórias. Como é que você faz leite vegetal, como é que você faz queijo vegano. Eu compartilho receitas e os benefícios do kefir, como é que você pode preparar patê, creme, pastinha, geleia, tudo saudável, sem conservante, para a gente cada vez mais
ir eliminando da nossa dieta produtos industrializados. Te ensino a preparar pães caseiros, né, feito com farinha funcional para você se livrar de uma vez por todas do trigo. No sétimo e último livro da coleção, e não menos importante, Refeições para o Dia a Dia, eu falo sobre as receitas práticas e deliciosas para o seu dia a dia, para sua família, convidado. E, gente, são receitas práticas mesmo, né? Nada muito elaborado, nada caro, com produtos caros ou difíceis de fazer. Comer saudável não precisa ser algo de outro mundo, tá? Comer saudável pode ser prático, pode ser barato e pode ser gostoso. Então, eu ensino você a preparar tempero caseiro, ao invés de você usar caldo quinó, caldo mage, né? Tirar esses veneninhos da sua alimentação e preparar o seu tempero caseiro que você pode congelar ou deixar na sua geladeira, no seu refrigerador e fugir das versões industrializadas. Né? Eu dou orientação também nesse livro sobre a escolha dos melhores temperos. A gente tem uma série de temperos anti-câncer. Quais são as opções mais saudáveis de óleo, sal, até mesmo consumo de carnes e carboidratos, tá? Então, assim, são opções criativas, sem ingredientes mirabolantes, que é para você enriquecer o seu cardápio e tudo de maneira prática, simples. Sem falar que, se você está assistindo agora esse vídeo, você está tendo a oportunidade de adquirir a minha coleção, esses 7 livros digitais, com valor promocional, e você ainda vai ganhar alguns presentes. Deixa eu falar dos presentes. Você vai ganhar uma aula minha, uma videoaula como essa, onde eu falo sobre os hábitos anti-câncer. Você vai ganhar de presente uma aula sobre alimentação curativa, uma aula dada por mim e pela minha nutricionista, que é especializada em pacientes oncológicos. E você também vai poder participar da minha comunidade secreta no Facebook, que é para você tirar suas dúvidas sobre alimentação diretamente comigo e a gente compartilhar novas receitas, você tirar dúvidas sobre as receitas que estão no livro, ou seja, é um canal direto comigo. E o meu desejo é que, através da minha alimentação anti-câncer, você realmente decida mudar a sua alimentação, porque você vai ter todas as informações corretas sobre como você pode transformar a sua alimentação e reduzir o consumo de alimentos promotores do câncer e recuperar ou se manter saudável daqui para frente. Então, você vai saber exatamente quais os alimentos você deve tirar do teu prato e o que você deve incluir no teu cardápio para te ajudar no seu processo de cura e manutenção da sua saúde. Você vai ter acesso a mais de 420 receitas e uma sugestão de cardápio semanal, sem falar de muita inspiração, sabe? Eu criei esse conteúdo com muito carinho e eu pesquisei muito, eu me orientei muito, eu testei receitas e o meu desejo é realmente compartilhar as informações que eu tenho, que eu adquiri, o privilégio que eu tive de ter sido acompanhada por uma nutricionista e colocar todas essas informações a serviço de quem deseja transformar a saúde através da alimentação. Então, vamos recapitular aqui tudo que você vai adquirir com esse conteúdo que é inédito e é transformador. São 7 livros digitais, mais de 420 receitas, dicas de alimentação, sugestão de cardápio. E, gente, olha, cada livro digital você pode comprar separadamente no meu blog pelo valor de R$ 47. Então, se você fosse adquirir esses 7 livros lá no meu blog, isso iria demandar de você um investimento de R$ 329. Além disso, você vai ganhar de presente uma videoaula minha sobre os hábitos anti-câncer, uma videoaula com a minha nutricionista. E, gente,
Eu não sei quanto custa uma consulta com uma nutricionista especializada na sua cidade em pacientes oncológicos. Aqui no Rio de Janeiro está em torno de R$ 400. Então, se você encontrar na tua cidade, essa aula é uma aula que tem mais de 1 hora de duração, onde ela fala absolutamente tudo o que é importante para que você tenha uma alimentação curativa, né? Sem falar da nossa comunidade exclusiva, o nosso grupo secreto no Facebook, que para mim tem um valor inestimável. Você vai estar ali perto de mim, tirando dúvidas, compartilhando informações. Então, você vai ter acesso a todo esse material da minha alimentação anti-câncer por apenas R$ 197. Eu sei que quando a gente está em tratamento, a gente gasta com remédio, né? A gente ganha menos, mas realmente eu procurei fazer o menor valor possível por todo esse material que é completíssimo, que é organizado, são 7 livros. Eu faço muita coisa gratuita nas minhas redes sociais, vou continuar fazendo, porque eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, mas esse material não tem realmente condições de ser gratuito, porque ele tem um custo. Eu não fiz ele sozinho, em primeiro lugar. A gente tem todo um trabalho aí de curadoria, de pesquisa, né, testar receita, outros profissionais envolvidos no projeto, né, além da organização do material, também tem a execução. Né? Eu não sei diagramar um livro, né? Tem a questão da entrega, ferramentas práticas, todo o meu suporte, enfim, é um acompanhamento que você vai ter em relação à sua alimentação. E se você, ai, Paty, ainda assim não dá para mim, não tem problema, continua me seguindo no meu WhatsApp, no meu blog, nas redes sociais. Tá? Esse material é realmente para quem não quer perder tempo pesquisando aqui e ali, para quem não sabe o que comer, para quem não quer arriscar, né, ficar estragando material, testando receita. Essa não deu certo. É para quem quer tudo mastigado, né, para quem quer ter certeza de que realmente está comendo de forma correta e está fazendo melhor pela sua saúde através da alimentação. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque a promoção voltou, ela está no ar. Eu não faço essa promoção sempre, então aproveita a oportunidade e a coleção completa sai por R$ 197 ou 12 parcelas de R$ 19,70. E, gente, isso é menos que R$ 1 por dia, né? Quanto é que vale a sua saúde? A gente realmente tentou fazer o menor valor para que quem realmente deseja transformar a saúde possa adquirir a coleção. Então, se esse é o seu caso, clica abaixo desse vídeo no link que está aparecendo para você ter acesso a todo o conteúdo agora. E, além disso, Paty, mas o livro é digital, eu não sei se eu vou me adaptar, e se eu não gostar? Olha, eu acredito tanto no meu trabalho, nos benefícios que esse trabalho pode te trazer, que esse conteúdo pode te trazer, que eu vou te dar uma garantia de 7 dias. Então, se em 7 dias você olhar o livro, assistir às aulas, e se você achar que isso não tem nada a ver, não é para mim, é só você mandar um e-mail para a minha equipe e a gente devolve todo o valor do investimento. Tá? Lembrando que esse valor ele é para quem adquirir a coleção hoje e aí você vai realmente ganhar esses presentes. E para quem ficou comigo até o final, a gente também está liberando abaixo desse vídeo o material com o resumo dessa aula. Então é isso, eu desejo de coração que essa aula possa te ajudar a se conscientizar do quanto a alimentação é importante para a sua saúde. A gente se vê aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.